Fala, empreendedor! Está no ar mais um podcast Jogo de Negócios, o canal para você, empreendedor, que quer acesso a informação de qualidade, quer estudar cases de sucesso da tua área do empreendedorismo, quer ter acesso a histórias de superação, porque a gente sabe que empreender no Brasil não é as mil maravilhas que se vende por aí, né, Enos? É verdade. Você, como gestor, o que você acha disso? Não, eu acho que esse tema de hoje é sensacional para a gente descobrir a resposta da pergunta. O seguro morreu de velho? Oh! Mas antes de revelar quem que é a nossa convidada, né, que é uma pessoa de peso aqui na comunidade capixaba e vem revolucionando o ramo dos seguros, eu quero falar dos nossos patrocinadores, né? Ah, o Aroma Café. Cara, é a primeira vez que sobrou um pouquinho, mas Poxa, é porque a gente começou vida, rápido, porque senão não tinha nada nesse copo. Nunca tem. Eu vou tomar logo agora para não esfriar. É isso aí. Eu vou aproveitar a deixa também, já vou tomar um pouquinho, porque, ó, o melhor café especial que você vai provar na sua vida. Tomei 3 litros hoje. Não tem nada igual no Espírito Santo. Nada. Hoje a gente, água e café tá... Hoje eu acho que eu já fui no banheiro 10 vezes. Pois é. Mas só de café. É tão viciante que a gente levou pra fazer em casa, com prensa, tudo menos. Nossa, eu sou barista. Eu tenho umas luvas pretas lá em casa que eu tô doido pra usar no vídeo. Vocês vão ficar impressionados. Muito bom. E aí, como dizia a pergunta do nosso querido co-apresentador, será que o seguro morreu de velho? Quem vai responder isso pra gente hoje é Cláudia Rocon. Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre seguro de pessoas. Não é seguro de vida. Porque a gente não tem como fazer um seguro da vida da pessoa, né? É verdade. Nós fazemos seguro das pessoas, da falta daquela pessoa para aquela família. Então, hoje, nossa conversa vai ser sobre seguro de pessoas. Legal, vamos mudar isso daí, hein? Seguro de vida, agora aí, pessoas. Fica a dica pra vocês, companhias de seguro. Isso é só aprendizado, esse podcast, cara. Pois é. Cláudio, o seguro morreu de velho? É a pergunta que não quer calar. Essa pergunta é uma boa pergunta, né? A gente, quando fala de seguro, né, todo mundo sempre tem alguma história, algum caso para contar de seguro. Porque o seguro ele tem um papel importante na sociedade, né? Hoje o seguro ele engloba 10% do PIB nacional. Então isso é uma informação muito grande, muito relevante, um percentual muito grande, né, dentro da comunidade, né? Então, assim, é um assunto muito sério e é muito recorrente essa pergunta, mas não tem resposta, né? Esses 10% é 10% somente de vidas ou todos seguro os seguros, de uma forma né? geral. De uma forma geral, mas é um número bem grande, né? 10% do PIB 10,9 era no ano passado e esse ano ele agora nesse período ele já cresceu, já está 11, caramba. Não tenho exato, mas é mais de 11. Provavelmente vai fechar mais do que o ano passado. Sim. É muito grande, cara, 11% do PIB. Mas antes da gente entender esse mercado, eu quero entender primeiro quem que é a Cláudia, né? E o que a fez entrar para esse ramo aqui, que não deixa de ser um planejamento financeiro familiar, né? Planejamento. Então, faz parte, né? Hoje o meu foco é planejamento financeiro familiar. Eu, Cláudia, comecei do seguro numa carreira bem diferente do habitual. Eu sempre trabalhei nas empresas da família, do meu esposo, e eu trabalhava em uma, a gente depois nós fechamos, montamos uma nova sociedade, e em 2013 nós vendemos uma sociedade e eu então pensei em empreender, algo que fosse somente meu, Cláudia. E eu pensei em entrar no ramo de seguros. Eu entrei em sociedade com um sócio, em 2013, montamos a Mochuara Corretora de Seguros. Legal. E logo depois ele saiu, né, da empresa, saiu da sociedade, e eu tomei ali à frente, dei continuidade. Eu me formei corretora, a gente tem que fazer um curso, né, habilitado pela SUSEP. Eu tenho SUSEP Plena, que é a SUSEP de todos os ramos de seguro. Então, eu sou habilitada. E aí, desde então, eu venho trabalhando com seguro. Esse ano, a gente faz 10 anos de corretora de seguros. Uma década cuidando das famílias, hein? É isso aí. Mochuara Corretora de Seguros. Mochuara. E só uma curiosidade, a formação que você falou, então você pode fazer uma formação geral, né? Que englobe todos, ou você também pode escolher alguma área? São três habilitações que você pode possuir. Uma que é o seguro de previdência. Certo. Outro que é o de pessoas
e a SUSEP plena, que vai englobar as 3. Entendi. Primeiro, você tem a obrigatoriedade de fazer a SUSEP, a gente chama de SUSEPinha, né? A SUSEP de vida e depois as outras, que é demais ramos. As demais, entendi. Aí você fica habilitado, né, a trabalhar com todas habilitado perante a SUSEP, que é a autarquia federal que Entendi. regula o órgão, né? O órgão que regula, né? As seguradoras do legal. Brasil. Muito bom. Perfeito. E o que seria o seguro de pessoas? Seguro de pessoas. Quando a gente pensa na família, no futuro da família, futuro dos filhos, do esposo, da esposa, a gente não consegue pensar quais são os problemas ou as possíveis situações que podem causar um prejuízo financeiro e comprometer o futuro da família. E o seguro de pessoas entra justamente nesse estudo. Você vai pensar nas possibilidades e o que é importante para a família. Cada seguro de uma pessoa, ou da família, né, no planejamento financeiro, ele engloba vários fatores. E esses fatores vão ser diferentes para cada família. Certo. Cada família tem um padrão de vida, uma estrutura financeira, uma estrutura até mesmo de número de filhos, né, uma composição social. E o estudo do planejamento da família, ele vai englobar todos esses fatores. Então, é realmente você fazer um estudo do que é importante. O que é importante para a sua família? O que você, ou você que é mãe, você que é pai, o que você deseja para o futuro dos seus filhos, o futuro da sua família? O que você pensa em proteger? Todas essas questões, elas são avaliadas e dentro do seguro a gente vai buscar soluções que possam garantir essas condições que são, eu falo que é inegociável para um pai e para uma mãe. Então, ali a gente tenta buscar soluções, estratégias de seguro que possam proteger a família para esses eventos. Não é uma coisa tão simples, né? Chegar, eu quero fazer um seguro de tantos mil, que geralmente a gente ouve isso, tem um seguro de tanto, tem um seguro daquilo. Então, envolve todo um planejamento, né? E é um quebra-cabeça ali que o corretor vai entender para que caso, né, a pessoa faz para nunca usar, nesse caso, né? Sim. E tomara que nunca use, ou né? usar, porque nós temos soluções para o segurado utilizar ainda em vida. Isso é legal. Então, não é seguro de vida. Sim, por isso que você falou, né, da pessoa. É um investimento, né? Legal, entendi. E aí vocês vão compreender ali o que a pessoa, caso a ausência dela aqui, o que ela queria garantir, e aí compor, né? Uma pólice, de uma forma assim mais ampla, mais ampla não, menos ampla, vamos fazer um resumo. O seguro, no planejamento familiar, nós vamos estudar 2 suposições. A falta da pessoa Sim. e a falta da renda da pessoa, que são coisas diferentes. A falta da pessoa, nós não conseguimos calcular o valor de uma vida humana. Sim, claro. Mas Perfeito. calcular financeiramente a falta do trabalho daquela pessoa, a renda que aquela pessoa proporcionava para a família, nós temos meios, né? Eu faço vários cursos justamente para a gente conseguir identificar quais são esses pontos vulneráveis, esses pontos fracos. E ali a gente entra com a cobertura para a falta daquela pessoa, da renda daquela pessoa para a família. A outra questão seria o caso da falta do trabalho da pessoa, da renda dela, ela ainda em vida. Então, nós vamos estudar as possibilidades, os riscos que aquela pessoa, aquela profissão dela tem, porque cada profissão vão ter riscos diferentes, né? E não só a profissão, como muitas vezes o que a pessoa tem de padrão de vida, de patrimônio. Então, isso tudo vai influenciar nessa outra parte que faz parte do estudo. O estudo do seguro, da proteção da família, do planejamento familiar, ele funciona como uma consulta médica. Quando você vai ao médico, você chega no médico, o que ele faz? Ele te passa um exame, um remédio? Antes disso, existe todo um levantamento. Ele vai te perguntar algumas informações, como você estava passando, o que você comeu, o que você sentiu, se você tem algo genético, alguma herança genética. Então, ele faz esse estudo, às vezes pede alguns exames, para conseguir, então, ele te dar um diagnóstico.
O diagnóstico é a palavra do especialista. Você não vai... o médico passou um remédio, pode ser que você não queira comprar. Ele te indica uma cirurgia, pode ser que você não queira fazer. A decisão é sempre sua, né? A decisão é sempre do paciente. No planejamento familiar, funciona da mesma forma. Nós vamos fazer um estudo daquela família, estudo de caso, onde eu vou fazer levantamento financeiro, levantamento dos sonhos, projetos futuros daquela família. E diante desse estudo, eu vou indicar qual é a melhor solução. O cliente às vezes aceita, às vezes não. Sim. É sempre a decisão dele. Mas o meu papel como profissional é indicar quais são os riscos que ele está sujeito e que ele não consegue enxergar. Identificar, Muitas perfeito. pessoas, às vezes, quando eu faço seguro, falam, nossa, Cláudio, eu nunca pensei numa possibilidade dessa. E realmente, se isso acontecer, eu não sei o que vai ser do futuro dos meus filhos. Não sei como minha esposa vai arcar com essas despesas. Então, esse é o estudo que eu faço. Legal. E hoje, após esse estudo, você levantar as melhores opções, existe ainda pré-requisitos a serem cumpridos para que a seguradora aceite aquela pólice? Elegibilidade. Perfeito. Eu costumo usar uma frase que causa um pouquinho de controvérsia, né? O que compra um seguro de vida de pessoa não é o dinheiro, é a sua saúde. Não, se você não tiver saúde, você não consegue contratar uma pólice de seguro de vida. Perfeito. Então, eu pergunto sempre, hoje você tem saúde? Então, hoje você consegue. Se amanhã você não tiver, você não consegue. Então, sempre o melhor período para você contratar um seguro de vida... Você está saudável, né? É hoje. É hoje, porque amanhã você não sabe o que pode vai acontecer. Acidente acontece todo dia, Influencia né? muito em valores, né? Quanto mais Eu acho risco que para a alguns nem seguradora, fazem, mais né? caro fica, né? Então, para o seguro de vida, ele tem uma limitação de idade. Certo. Primeiro, que tem que ser maior de 18 anos. Até uma curiosidade. Não pode fazer se uma pessoa for menor? Menor não. No Brasil, podia muitos anos atrás. Mas é legislação isso? Há muitos anos atrás, a legislação... no resto do mundo você consegue fazer. No Japão é muito comum a criança nascer e o avô dar de presente uma pólice de seguro de vida. Isso é comum no Japão, para vocês terem uma noção da mentalidade de países de primeiro mundo, como Estados Unidos e Japão, que mais de 80% da população tem seguro de vida, porque eles já entendem essa possibilidade. Impedindo isso. Então, no Brasil, há muitos anos atrás, eu não sei te informar a data exata, eu li isso, mas eu não lembro a data exata. Se podia, como se pode fazer no resto do mundo, seguro de vida para criança, né, menor de idade, só que houve alguns casos de tutores que mataram as crianças para receber indenização. O Brasil isso tem que tomar cuidado mesmo. Só brasileiro supera brasileiro. Então, por isso, no Brasil não pode ter... Faz sentido. Você consegue fazer um seguro de acidente pessoal para menores, como no caso um estagiário, é até obrigatório, né? Seguro de estagiário e de menores aprendizes, mas é apenas um seguro para um acidente. Entendi. Não consegue fazer o seguro de vida em si. Entendi. O Brasil tem essa limitação. Agora que você falou, faz todo sentido. Que bom que tem essa lei. Exatamente. Sim. Né? Por enquanto, né? Isso tem que realmente ser em países de primeiro mundo. A gente está faltando um pouco avançar. E a limitação de idade, a inferior seria 18, né? E a máxima seria algumas seguradoras 70, 75, algumas até um pouquinho menos, 65, é a limitação. Porém, o seguro de vida, o custo dele é inversamente proporcional à idade da pessoa. Quanto mais velho você fica, mais caro fica o seguro de vida. E, além dessa informação, né, dele ficar mais caro ao longo da vida da pessoa, porque a possibilidade da morte fica mais próximo, né? Isso é um fato. Natural, né? A gente só tem duas certezas, a gente só tem certeza que a gente vai, né? Só não sabe quando. Morte é se, não é quando. Todos nós vamos, né? Além desse critério, a gente tem que sempre pensar que quando você contrata uma pólice de vida mais novo, você contrata com um prêmio muito diferente da pessoa que está contratando mais à frente.
Então, hoje você contratando, você vai pagar uma taxa. Daqui 10 anos, se você for contratar esse mesmo seguro e você continuar com o seu, você vai contratar muito mais caro daqui a 10 anos do que quem já está pagando. Entendi. Perfeito. Porque a taxa, ela vai apenas sendo reajustada todo ano com valor, né? Até porque o valor que você contrata hoje da apólice, daqui 10 anos o valor não é o mesmo, né? Então, ela é reajustada o valor que você paga e o valor da cobertura também é ajustado a cada faixa etária, né? Hoje a escolha do... Tem muito seguro no mercado, né? Tem muitas marcas, muitas seguradoras. Muitas. Já existe uma complexidade na escolha do seguro. Mas e a escolha do corretor é importante? Qual que é o papel do corretor antes, durante e depois da E depois, contratação? principalmente depois, né? Porque eu vejo que, assim, Sim, tem muita gente vendendo, mas tem pouca gente fazendo jus ao cargo. Infelizmente, como eu falei, a questão do seguro de vida, o brasileiro ele não tem a cultura do seguro. Sim. E por ele não ter essa cultura, muitos corretores acabam não oferecendo o seguro para os seus segurados de outras áreas, né? E a maioria das apólices de seguro de vida no país estão em banco. E qual é o problema disso? Não é o problema ter uma apólice de seguro de vida no banco. O problema é não ter uma apólice adequada para a família. Esse estudo não ser realizado. E sim ter uma apólice apenas por ter. Porque às vezes precisou ajudar o gerente ali, ou a bater pessoa uma que meta, atende, né? bater uma meta. Vou bater uma meta, bota um seguro Isso é de vida muito desse comum. empréstimo, é comum. É melhor você ter essa apólice Sim, do que não ter nada, é óbvio. É óbvio, não estou desmerecendo, né? Claro que tem que ter ele que ofereceu, Sim. ele está certo. Errado estamos os corretores, nós, que não ofertamos, aí Algo não melhor, né? conseguimos fazer o despertar correto para os nossos segurados. Claro. Então, assim, as apólices que tem hoje, elas estão, a maioria, em banco e contratada de forma errada, porque o Brasil não tem a cultura do seguro. E hoje o corretor ele tem um papel após a contratação? Ele tem que cuidar daquele contrato? Então, é responsabilidade dele? A apólice, ela é renovada de tempos em tempos. Algumas seguradoras renovam de 5 em 5 anos, algumas é anual, depende da seguradora e da contratação. E do tipo de contratação, porque hoje você consegue, por exemplo, comprar uma apólice de seguro vitalícia. Eu quero uma herança para minha família no valor X. E eu vou pagar por essa apólice durante 20 anos. Após 20 anos, ela está quitada e a herança dos meus filhos, ou o valor que ele pode utilizar para o inventário, ou algo do tipo, você consegue contratar dessa forma, né? Então, é uma possibilidade, tá? Agora, quando não tem essa possibilidade, quando não é contratado essa possibilidade, né? Que existem outras, a importância do corretor é primordial. Por quê? Esse levantamento que é feito das necessidades da família, ele é momentâneo. Hoje, quando nós fazemos uma apólice, a gente considera o estado daquela família atual. O padrão de vida da família, a questão da educação dos filhos, né? Tudo envolvendo a situação atual daquela família. 5 anos se passa, a situação da família muda. Mudou, Pode né? ser que tenham novos empreendimentos dentro da família, o valor assegurado, ele passa a ser pequeno e tudo isso tem que ser revisto. Então, por isso que é primordial você ter um corretor para te acompanhar. Perfeito. Porque de tempos em tempos, na renovação, a gente faz uma nova visita, a gente verifica. Às vezes, eu já tive casos de a gente fazer a visita, os filhos já não estão estudando mais, então não tem uma necessidade de uma cobertura alta. Porque contratar, às vezes, uma cobertura alta porque tem os filhos ainda em idade escolar, depois eles se formam, a necessidade diminui. Sim. Então, pode ser que aumente, diminui, e o corretor acompanhar a família é primordial para ter uma apólice que faça sentido. Vai te ajudar Porque a se ter não faz surpresas, né? sentido para a família, para quê? Pagar a mais ou pagar a menos? Né? Ter uma Isso é cobertura verdade. menor do que precisa. Sentido. E vai te ajudar também a não ter surpresas, né? Eu acho que existem muitos casos onde você ter um bom corretor pronto ali para te dar a informação da forma correta, de como prosseguir, faz toda a diferença, né? Sem Eu até dúvida. estava comentando que eu passei por um caso parecido. Meu pai nos deixou, ele tinha um seguro, eu não sabia. Sim. E o seguro era com o banco. E aí eu descobri que tinha esses valores, só que na hora de resgatar, os caras fez tanta burocracia que a gente desistiu. Porque eles diziam que precisa de inventário, tudo. E em uma conversa com a Cláudia, eu percebi que não precisa de inventário.
A desinformação, né, cara? O seguro de vida, eu costumo dizer que ele é o primeiro dinheiro que entra na família, porque ele não precisa de inventário. Quando faz a apólice, lá na apólice está discriminado quem são os beneficiários. Geralmente se coloca a esposa ou o esposo e um outro percentual para os filhos, né? E você entregou a documentação, não precisa de inventário para receber o seguro de vida. É o certidão de óbito, né? Que é óbvio. Vai precisar. Documento do Sim. filho, né? A certidão, Sim. documento... Comprovando o vínculo, né? Sim, parentesco. do vínculo, né? Certidão de nascimento ou documento, comprovação, acho que é filho, né? Que é herdeiro. E você entra com o pedido, por lei, todo seguro tem que ser indenizável com 30 dias. Então, você entregou tudo que a seguradora te solicitou de documento, qualquer seguro, tá? Entendi. Obrigatoriamente, a seguradora tem que te indenizar em 30 dias, mas elas indenizam muito antes. Rápido. E é o primeiro dinheiro. Muitas vezes, a maior cobertura dentro de um planejamento familiar é justamente a cobertura para o inventário. Sim, que é Porque caríssimo, o inventário né? é muito caro e o Brasil é um país de ricos pobres. Porque os ricos, eles não possuem liquidez, dinheiro Sim. líquido, para fazer o inventário. Quantas Perfeito. famílias têm Tem que aí vender alguma patrimônios, coisa. mas não consegue Não vender tem porque liquidez, isso aí, porque não tem inventário. não tem Perfeito. dinheiro para o inventário. Pra vender precisa do inventário, pra pagar o inventário pra você vender. Se Isso correr aí. o bicho pega, se ficar o bicho come. Por isso que a gente tem Mas vários tem a imóveis solução abandonados que é aí, o né? seguro. O seguro, ele... Sim, você vai cobrir o valor, né? Eu E se pergunto desfaz assim, do bem. quando vocês pensam numa pessoa que tem assim, um recurso um pouquinho a mais. No caso do Gugu, para que o Gugu tinha seguro de vida? Ele é uma pessoa inteligente, com certeza o corretor dele orientou ele. Olha, no caso do seu falecimento, pelo menos o valor do inventário você tem que ter. Você tem que ter. Porque vai ficar bloqueado, né? Quando ocorre o falecimento, fica tudo bloqueado. E a família não vai ter dinheiro, vai ter que... Como que ela vai vender? Tem muitos bens, mas como que ela vai vender se ela não consegue fazer um inventário? Então, essa questão do inventário também entra dentro do planejamento familiar. Algumas pessoas, às vezes, têm um planejamento para o futuro da família, tem essa mentalidade de fazer esse planejamento. Porém, não pensa, às vezes, no inventário. Então, o planejamento familiar que eu faço, ele é justamente para diagnosticar. Quando eu faço a visita, a primeira pergunta que eu quero fazer para ele, eu quero realmente entender. Você precisa do que eu faço? Eu quero entender se a sua família precisa. Porque se ela não precisar, ótimo, sinal que você é uma pessoa muito bem planejada. Mas se você precisa, nós vamos identificar os pontos vulneráveis na visita. Legal. E uma pergunta, aproveitando o Gugu que você falou, quando eu vou deixar uma apólice, eu posso escolher a pessoa? Sim. Então, eu posso escolher até uma pessoa que não é da família? Pode. Inclusive os percentuais. Entendi. Pode colocar, é muito usual colocar 50% para o cônjuge e restante Sim, filhos. restante filhos. É bem usual, mas se você quiser colocar 100% os filhos, você pode, ou outra pessoa. Mas não tem uma lei que, por exemplo, eu coloquei tudo para um amigo, ou uma pessoa que é fora da família. Aí vem a família e entra na justiça. No seguro, a única coisa que tem que ter é o interesse segurável. Tem que existir uma justificativa, um nexo causal. Entendi. Porque senão pode se contratar apólices, eu contrato uma apólice para você, coloco eu como beneficiário e te... Sim, é verdade. Então, assim, tem que ter esse nexo causal e tem que ter a intenção do seguro. E vamos colocar assim que a pessoa que tá lá qualificada para receber o prêmio também tenha perdido a vida, por exemplo, num acidente junto com o segurado. Isso é transferível para um terceiro? A seguradora, ela tem que pagar. Entendi. Ela tem que pagar. Vai ser pro filho, Aí entra pro no neto? vínculo. Ela tem que pagar de tudo. Se ela não conseguir pagar, entra para Funenseg, que é Alguém recebe, então. E vamos supor assim, meu pai tinha um seguro, eu não sabia. A gente não foi atrás, tudo mais. Passou-se um tempo. Quanto tempo a pessoa tem para correr atrás do resgate? Existe um tempo padrão garantido por lei? Uma prescrição? Prescrição não tem. Opa, temos Não dinheiro tem. aí, até. Corre atrás. Mas as seguradoras, elas têm que ter recursos guardados para todas as indenizações, Entendi. né? Então, assim, se a pessoa parou de pagar, ela vai procurar saber por que ela parou de pagar. Mas se for aquele que já
O cara pagou 20 anos, depois fica lá o prêmio. Então, aí depende da contratação, Entendi. né? Se Tem for uns que já aquela pagam pólice instantâneo, comprada ou a pólice que você paga, enquanto Perfeito. você pagar, você tem cobertura. Varia muito de caso para caso. Sim, varia de É que são caso muitas para dúvidas, caso. né? E, Isso daí é e complexo muitas vezes a gente vai demais. falar com o corretor, o cara só quer te vender. Aí ele não Só quer a traz comissão, esses tchau. detalhes. Essa questão do inventário é interessante, porque assim, aqui no Brasil, a taxação de transmissão de herança é de 8%. Agora vai aumentar, né? É agora, né? Nós não sabemos como vai ser. Sim, tiver A previsão herança, é de aumento, né? Nos Estados Unidos é de 40%. É bem maior. Então, assim, a gente ainda não pode reclamar muito, Nossa, sem dúvida. Mas esses 8% é a taxação. Fora isso, você ainda tem os honorários advocatícios, despesas de cartório, né? Entre outros emolumentos que são ali aumenta bastante somados, essa taxa aí. que gera em torno de 15% a 20% do valor do bem para fazer. E assim, você tá nesse meio, há quanto tempo você falou que você tá no ramo? 10 anos. 10 anos. Esse ano. Nesses 10 anos você deve ter muita história para contar, assim, né? Ou, claro, que se você puder abrir, não precisa citar nome nada, mas já aconteceu casos que você fez o seguro para a família e a família veio a precisar e depois, olha, Cláudio, aquilo salvou a gente. nossa vida. Eu vou contar um caso contrário. Certo. Eu, quando eu iniciei minha carreira, né, como corretora, eu sempre trabalhei no ramo de automóveis, seguro de automóvel, Sim. empresarial, ou condomínio, residencial. Incêndio, né? Essa coisa. Isso, sempre trabalhei nesse ramo. E aconteceu há uns 7 anos atrás. Eu ligar para um segurado para fazer a renovação do seguro e a pessoa que me atendeu não foi ele, foi a esposa. Não. E ela falou que estava querendo falar comigo, mas ela não sabia onde ele tinha deixado. E ela estava vendendo o carro porque ela não tinha dinheiro para arcar com as despesas da casa. E ele tinha falecido, tinha pouco tempo, inclusive. E que ela não tinha dinheiro, ela trabalhava, porém ela precisava de dinheiro. Eles tinham um filho pequeno. E esse evento, assim, na época, eu fiquei muito sensibilizada. Quando nós conversamos com ela, e assim, era claro que a gente tem, não é preferência, mas a gente vai lembrar da forma como você falava com a pessoa quando você ia lá e conversava, você lembra do rosto da pessoa. Um relacionamento, né? Tem um relacionamento e tem memória. E você pensar, eu tive um remorso, você pensar, poxa, eu não ofertei a ele a oportunidade de proteger aquela família, aquela criança, era um filho, né? Ele só tinha o seguro do carro, né? Só do carro. Então, eu pensei, por que eu não ofereci para ele? Eu esperei ele ter essa iniciativa e esse acontecimento, ele me fez assim, eu fiquei realmente com uma semana um pouco de remorso, poxa, por que eu não ofereci nada? Aí, assim, era um dos poucos bens que eles tinham, era o carro, ela estava querendo vender, ela passou até para um parente, porque não conseguia, né, fazer ainda a venda, né? Então, ela passou para um parente que ia comprar até sair, para ela conseguir o dinheiro que ela estava precisando momentaneamente ali. E isso fez com que eu refletisse e eu pensasse o porquê que eu não ofereço aos meus segurados. E aí, a partir desse acontecimento, desse evento, eu comecei a estudar um pouco, a estudar sobre o seguro mesmo de vida e a proteção financeira familiar. Porque não é apenas, eu vou lá, ofereço um valor, como é feito no banco, vou dar um exemplo, assim, ou em outros locais, isso. né? Existe todo esse trabalho. E para que eu possa fazer esse trabalho, eu tive que me especializar. Sim. Apenas o curso de corretor não foi necessário. Então, eu falo que corretor é meio um pouco de cada coisa, de cada profissão. Eu tive que entender um pouco de advogado, um pouco de médico. Finanças. E por aí vai, finanças. Então, assim, eu tive que me especializar em áreas distintas. Peguei segurado, não, eu tô com isso aqui na holding, familiar, hoje está muito em alta. Isso aqui, mas e esse outro aqui que está fora? Como que a gente vai fazer? Então, assim, o corretor que faz realmente um planejamento familiar, ele tem que pensar em tudo isso, todas essas áreas. É um pouquinho de cada coisa, para você conseguir fazer um bom planejamento. Sim. E na época, quando isso aconteceu, eu fiquei assim um ano
ou mais, assim, buscando intensamente conseguir realmente ter bagagem para conseguir realmente fazer alguma coisa que faça a diferença. Porque oferecer por oferecer, eu não queria. Eu queria realmente que fizesse a diferença na vida das famílias que eu estou atendendo. Sim. Então, foi, eu acho que o que me A virada de chave. motivou a realmente ingressar nessa área de planejamento financeiro familiar. Legal, muito E assim, bom. digamos que eu tô para contratar um seguro. Existem alguns pontos que você me aconselha a analisar na contratação dessa pólice? Né? Os Que principais pontos, os principais tem pontos vários, que- né? Sim. Sem dúvida. Né? Qual que você assim mais aconselha? Porque tem muita gente aqui que às vezes está indo para a contratação e não está enxergando alguns pontos importantes que o corretor, né, às vezes também não tem o conhecimento suficiente para passar, ou às vezes não passou mesmo que ele só quer vender. Sim. Então eu acho que é importante as pessoas saberem, né, identificar uma boa compra, um bom investimento. Existe algo que você possa trazer para a gente, passar para a gente, Sim. para ajudar essa galera? Existe sim. O planejamento, ele consiste de, no mínimo, 2 visitas. A primeira visita, como eu falei, o caso do diagnóstico médico, eu não vou apresentar nada. Eu vou apenas colher né? as informações. Eu vou pegar todas as informações, fazer algumas perguntas importantes. Geralmente, eu gosto de atender o casal, eu não gosto de atender um ou outro, porque os dois têm que saber do seguro, primeira coisa, como você falou que você não sabia do seguro do seu pai. Os dois têm que saber do seguro e eu preciso ouvir dos dois o que cada um tem de preocupação, porque eu pego, às vezes, uma esposa que tem uma preocupação para um certo assunto e o esposo que tem uma outra preocupação. Então, eu tenho que fazer uma pólice que atenda às preocupações dos dois. Resguarde Ambos, né? Sim, isso aí. que resguarde ambos. Então, eu faço essa primeira visita, que é uma conversa, na verdade, com a coleta de informações. E a gente vai, como a gente está hoje no bate-papo, além dos dados, né, números que eu vou estar colhendo de informação, eu também vou colher os anseios e os medos da família e o que é importante. Entendi. Porque se você... eu vou dar um exemplo. É muito comum na família de médicos seguir a profissão. A profissão do- O filho seguir a profissão do pai. Então, o médico, ele já deixa claro, eu quero garantir a faculdade de medicina do meu filho. Então, é um desejo dele, é um sonho dele. Então, eu vou contratar um valor específico para atender Cubra, né? aquele sonho dele. Ou então, eu tenho um sonho de meu filho ou minha filha faça um intercâmbio. Hoje ela tem 5 aninhos, mas quando estiver no ensino médio, eu quero que faça um intercâmbio. Então, vamos contratar um valor para o intercâmbio. Além dos outros pontos que eu vou conseguir enxergar como vulneráveis para a família. Então, nesse primeiro momento, eu vou identificar quais são os medos, os sonhos, os projetos futuros daquela família. E aí, depois, eu levo todo o material para casa, faço o estudo, né? Eu ligo, às vezes, para perguntar valor de faculdade. Então, assim, é um estudo bem detalhado. Realmente Não é vai algo que atrás, eu vou né? tirar da minha cabeça. Eu vou ver a expectativa de vida, né, dentro das taxas altariais. Então, tudo isso é feito, o estudo lá no escritório, bem detalhado. Eu falo que eu paro agora, eu vou pensar naquela família. Vou pensar naquele pai, naquela mãe. E aí, com esse estudo pronto, a gente marca uma segunda visita. Aí, na segunda visita, eu vou apresentar esses pontos que você mencionou. Proposta personalizada, né? Sim, e olha, a gente- matematicamente, você... Não é simples, por exemplo, você fala, vou fazer uma faculdade, seu filho tem 10 anos, ele vai fazer quando ele começa com 18. Colocar correção. E aí você tem que fazer todo esse cálculo. Hoje a faculdade Sim. custa isso, mas qual é, né, a taxa histórica para você, né, projetar Sim. ela no futuro, fazer isso? E até ele chegar à complexo. faculdade, qual é o valor da escola do ensino fundamental, Isso o aí, valor do vai ter que ensino ser médio. pago, né? É um plano de Em qual negócio. tem que escola fazer você vai querer que seu exatamente. filho estuda. Isso. Então, isso são pontos que eu faço a investigação para chegar no valor final, né? Então, resumindo assim, fuja de propostas prontas. Não, Não funciona. não é que não funciona, não tem sentido. É a mesma coisa de você contratar um seguro de uma BMW e contratar 10% da FIP. Vai fazer o quê? Pega um carro Seu- de 100 mil e fala, não, meu seguro cobre 10. 10% Farol. da FIP. É, isso aí, cobre 2 faróis. Tipo, mas a sua necessidade não é de 10%, é de 100% da FIP. Exato, Então, é. qual é a sua necessidade? Então, o seguro de vida é assim. Você tem que pensar na totalidade, não apenas no valor. E além do valor da falta da pessoa, lembrando da falta da renda da pessoa.
porque existem apólices que a gente contrata, as coberturas, que são para indenizar a falta da renda. Fiquei hospitalizado, fiquei impossibilitado de trabalhar. Os médicos são bem... Cirurgião é bem denso, né? Porque o cirurgião, qualquer lesão na mão... O cirurgião, dentista, né? Esses profissionais da área da saúde, eles têm... O cirurgião, por exemplo, você sabia que se ele perder um dedo do pé, ele não pode operar mais. Ele perde a profissão dele. Ele perde a profissão. Então, qual é o prejuízo da falta do trabalho dele? Ou se ele ficar, digamos que ele foi jogar tênis, quebrou o pé, torceu. Se ele ficar em casa um mês. Que a nossa realidade aqui é assim, o médico não é investidor. Então, geralmente, ele troca o tempo dele por dinheiro. Né? Não é gestor. Bom, pelo menos que diga, né? E fala que eu apanho dos profissionais direto. Então, o médico já não é um gestor. O cara já não tem um planejamento financeiro que permita ele ficar um mês sem trabalhar. Eu tenho cara que não pode ficar um dia. Se perder um plantão, do plantão já faz falta. Eu tenho segurados assim. Né? Então, assim, aí se o cara não tiver um seguro para segurar uma barra de 90 dias, ele simplesmente afunda. Não, ele tá morto, tá falido. O custo de vida dele já é alto. Sim. Né? A galera sai da residência comprando Mercedes. Então, é um ponto a se pensar. E tem muita gente que não tem ainda, né? Eu conheço muito médico. Os médicos, eles, assim, a maioria ainda pensa um pouco, né? Se conscientiza. Alguns não. Eles se conscientizam porque a probabilidade não, mas o risco dele é mais visível para ele. Só que isso acontece não só com os médicos, com outros profissionais também. Você ficar sem trabalhar hoje, dependendo da sua profissão, você não vai ter... Se for profissional liberal, então... Cara, você perde tudo. Já era. Mas eu acho que é um pouco de pressão mesmo, sabe? Como você falou, tem grandes empresas assim, eu lembro que, principalmente eu vejo que eu não estou dentro de profissionais da saúde direto, e eu vejo, né, os profissionais da saúde, geralmente o pessoal que vai vender, eles falam, né, olha, cara, você depende das suas mãos, você depende do que você faz. Minha esposa é dentista e ela tem um seguro. Eu acho que quem começou muito com isso, você deve conhecer certamente a Mão Geral, sabe? MAG. Isso. A MAG. É MAG? Eu trabalho com a MAG também. Então, eu lembro que eles vieram das Forças Armadas, não é isso? É uma seguradora grande, ela é de fora, não é daqui. Não, né? Então, aí, enfim, eu sei que ela tem esse, né? E o pessoal da área da saúde veio muito forte, sabe? Eles conseguem enxergar um pouquinho mais do que o restante da população, isso é fato. Mas eu tenho um médico na minha carteira que só fez seguro depois do susto. E agora eu lembrei que eu ia falar uma coisa. Tem muito médico também, profissionais, né, dessa área, que também fazem um seguro por erro médico, né? Já é um outro seguro, é um diferente, seguro de responsabilidade civil profissional. Entendi. Aí já é um outro É um seguro totalmente diferente. Esse totalmente não cobre esse tipo de coisa. Não, é um seguro que ele vai cobrir a atividade profissional do médico. Você também trabalha lá? Também trabalho com RC médico também. É muito comum os médicos contratarem, porque hoje o Brasil ele só está em segundo lugar no mundo. O Brasil só perde para os Estados Unidos em processos judiciais contra médicos. Só perde para os Estados Unidos, que é o grande... Tudo, né? E assim, no Brasil... na bandeira da calçada, os caras tá te processando. Hoje, às vezes, não aconteceu um erro médico em si. O médico fez a cirurgia, ocorreu tudo bem, o paciente está bem, recuperou, mas eu não fiquei satisfeita com a cirurgia. Sim. Eu não gostei do resultado. Eu vou processar o médico. E aí entra o seguro de RC, porque o médico ele pode não ter errado. Porém, para ele comprovar que ele não errou, ele tem custos. E esses custos são pagos do bolso dele, da renda dele. E muitas vezes ele não fica sem operar ou sem atender pela situação em si, né? Ele não consegue nem ter a renda para... A imagem dele é danificada. Para indenizar. A imagem também é outro fator. Não tem como precificar isso, que também é coberto na pólice de seguro de RC. Né? Então, hoje, quando tem um processo judicial... Isso na área civil, né? O médico, ele gasta dinheiro com o advogado, porque se você é um advogado que atua defendendo o médico, você se especializou para aquilo, você estudou. Então, o valor desse advogado, dos honorários advocatícios, não é 2 vezes a tabela da OAB. Claro. É um valor muito maior. Então, o advogado, ele vai cobrar os honorários. Além dos honorários, existe a perícia médica, as custos judiciais.
Tudo isso para Tem ele que ser pago por comprovar você, né? que ele não Que ele não errou. Moral da Primeiro você história. paga ele para não depois errou. provar. E ainda tem aquela questão que muitas vezes existe o processo na área civil e na área administrativa. Na área administrativa seria o processo no CRM, No né? CRM. Então ele tem que se defender no CRM do processo e judicialmente também. Então imagina o custo ali para se defender de um processo judicial nesses E aí ele casos, consegue né? usar essa apólice para cobrir. é para né? isso. Que Ela até cobre. provar que o focinho de porco não é tomada. A pólice vai cobrir os honorários advocatícios, É isso aí. as perícias médicas, a despesa com a imagem dele, né? Restituição de imagem dele. E se houver uma condenação, também com o ampara valor. a condenação, também está amparado pelo seguro. Muito legal, muito bom. Muito bom. E, assim, eu queria que você explicasse pra gente, além do seguro de pessoas, do seguro para médico, quais outros seguros que tem na Mochuara? Quais outras frentes que você atua? Então, além do seguro de vida, que é o seguro de pessoas, que engloba o planejamento familiar, o seguro de responsabilidade civil, que ele é para médicos, advogados, dentistas, contadores, todos os profissionais que utilizam vamos dizer, do intelecto, estão amparados por essa apólice de seguro de responsabilidade civil. Que também é feito todo esse planejamento, né? Sim, Você entender a existe profissão, qual o risco. todos os riscos. Nós temos alguns casos judiciais para tomar como base para estipular valores, né? Então, existe esse estudo também. Nós atuamos também nos seguros residenciais, o seguro de automóveis, né? E seguro de condomínios também. Entendi, legal. Está amparado de todos os 360 graus, né? Sim, o interessante quando a gente conversa com um segurado é realmente entender quais são as necessidades dele. Se ele é médico, se ele precisa de um RC, ou se ele não é, às vezes ele precisa de um seguro do condomínio do que ele mora, da casa dele, o seguro da empresa dele. Sim. Também existe o seguro de vida dos funcionários, que é importante estar contratando. Existe Tem ali sindicatos que é obrigatório, né? Até o seguro de vida. no estado é bem forte, a convenção exige Coletivo, bastante. isso. São muitas convenções que exigem o seguro dos funcionários, né? E caso que aconteceu comigo, mas assim, óbvio, se tivesse tido esse planejamento, certamente você incluiria. Mas a gente não teve esse planejamento. Enfim, meu pai, ele faleceu também e ele tinha um seguro. Só que ele sempre falava pra gente o seguinte, olha só, quando eu morrer, a nossa família vem de uma cidade no sul da Bahia e a gente tem um cemitério lá, enterrado só a nossa família. Eu sou chique lá, tá? De qual cidade? Medeiros Neto, na Bahia. E aí tem um cemitério lá, né? Um cemitério Bom Jardim, só é enterrado gente da nossa família. E ele falava, eu tenho que ser enterrado nesse cemitério, onde está, né, a minha família. E aí, quando ele faleceu, a gente sempre levou isso na brincadeira. E aí, quando ele faleceu, todo mundo olhou, e agora, cara? A gente vai ter que levar ele pra lá, porque ele falava que queria morrer lá. E o Só custo que é alto. a gente usou o seguro. E o custo é Mas alto. é alto, né? É caríssimo. Cara, você pegar uma funerária, eu não lembro assim agora, mas foi um valor assim, muito alto. Uma funerária sair daqui, levar pra lá e enterrar lá, tá? Por exemplo, pessoas que trabalham muito viajando, é bem comum a gente contratar um plano funerário bem robusto, porque se acontecer a morte da pessoa em outro país ou um local longe, para você trazer o corpo de volta, é um custo muito alto. Vê aquele caso do Chapecoense, né? Não era só um, eram vários. Quantas pessoas que queriam trazer os corpos e não puderam. não conseguiram, porque o custo é muito alto. São duas dores, né? Você já tem a perda do ente querido e você não consegue enterrar o ente. Ainda, cara. Né? Porque às vezes tem gente que não vai ter condição. Vai. Não só o funerário, como também o próprio jazigo, né? Tem seguradores que a gente consegue contratar a compra do jazigo, né? É importante, cara. Planejamento, também cara. entra no planejamento Você tem que planejar, familiar. não é só pra vida, não, é pra morte. E assim, como que a gente encontra hoje a Mochuara Seguro? Como que a gente encontra a Cláudia? A Cláudia. Mochuara Seguros é o Instagram. Mochuara com X. Com X. Tá? Certo. E o meu Instagram é Cláudia Roccon. Cláudia, ROCCON. Com 2 Cs. Perfeito. Sim. E assim, Cláudia, a gente conversou bastante, o tempo passou, né? O pessoal já me avisou que tá chegando ao final. Eu acho que é um papo que a gente tem que fazer outras vezes, né, Anderson? Porque quando você trabalha com um plano de negócio, gestão empresarial, e é algo muito importante essa visão, porque as pessoas não têm a real senso de urgência que é você ter o seguro, né? Não ter essa visão. Geralmente exatamente. não incluem, né? Num plano de negócio e muitas vezes
quiçá, todas as vezes deveria fazer parte. Existe ainda outra vertente no ramo empresarial, que existem outros seguros, Perfeito. né? Seguro de D&O, por exemplo, É né? verdade. Dentro do assim, empresarial tem muita coisa ainda. É um tema que a gente tem que explorar mais. Pode desenrolar. Mas Aqui a gente hoje só falou como- de um, né? Pois é. Seguro de Um dos mais importantes, pessoas. né? Pessoas. Começa pelas pessoas, depois a gente ramifica. Depois a gente vai para. E aí eu queria que você, Cláudia, fizesse suas considerações, deixasse essa mensagem para a galera que nos acompanhou aqui até agora, né? Pode deixar o seu recado, o espaço é teu, faça o que você desejar. Então, eu vou falar o que eu sempre falo para os meus segurados. Você já teve alguma noite que você pensou no futuro da sua família, na sua ausência, o que isso iria impactar financeiramente para sua família? Como a gente pode pensar em algo para proteger o futuro da família, dos filhos, para a perpetuação dos seus bens. Então, são todas estratégias que a gente pode estar estudando, se são necessárias, se fazem sentido para a sua vida. Se você tem essas dúvidas, se você quer conversar, a gente pode marcar, conversar, tirar as dúvidas. Você vai me falar quais são as suas preocupações e eu vou te falar o que eu consigo te ajudar, protegendo através de uma apólice de seguro. É isso aí. Muito bom. E você, senhor Enzo, tem considerações? Nenhuma, só aprendizado novamente. Aprendi hoje bastante coisa. Não é vidas isso aí, mais, tá? É pessoas. Pessoas. Gostei Seguro de disso. pessoas. Cláudia, foi Legal. uma honra ter você aqui. Tá, eu acho que a gente tem que realmente marcar mais vezes, porque é um mercado que ainda existe muita dúvida envolvida, muita desinformação. É um mercado que tem pessoas que não entram nele por achar que às vezes está jogando dinheiro fora. E não é bem isso, né? Tem o jeito certo de fazer, tem o jeito sensato, Sim. com corretores sensatos que vão te dar a melhor escolha, para que você não pague algo a vida toda e chegue lá na frente e tenha uma surpresa. Sim. Então, Com certeza. eu acho que isso é um dos motivos que a gente trouxe aqui, porque o seu compromisso com o seu segurado, com o seu cliente, né, vai além do compromisso de apenas uma corretora. Então, É um compromisso social. Perfeito. Parabéns por isso, tá? Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de explicar para as pessoas, né? E tirar as dúvidas. Eu acredito que algumas dúvidas foram sanadas Isso, aqui. Com certeza. E se alguém tiver alguma dúvida Novas também, surgirão pode mandar pelo Instagram, né? Ou também ligar na nossa corretora, marcar uma visita. Vocês estão convidados a irem tomar um café comigo. Fica lá no Világio Campo Grande, em Cariacica, na entrada do estádio Kleber Andrade. Existe custo para fazer a cotação ou não? Não tem custo. Esse Perfeito. estudo, né? A Legal. consultoria é gratuita, tá? Olha aí, ó, que maravilha. legal. Cara. Não podia Então, pessoal, deixar passar essa aproveita. informação. É isso aí, aproveitem, porque não é todo dia que a gente tem uma corretora no nível da Cláudia aí que está disposta a dar essa consultoria, que mesmo que você não venha contratar de imediato, mas é interessante você saber, né, Sim. e entender. É isso aí. Quero agradecer ao Parabéns. Enos também, Eu que agradeço. nosso co-apresentador aqui. Obrigado aí, Enos, pelo Obrigado a vocês. mais um dia aí. E quero agradecer a você que ficou com a gente aqui até agora, né? Quero agradecer a você que ainda não é inscrito, mas vamos mudar isso agora, porque você vai clicar nesse botãozinho de inscrever-se aqui, vai ativar o sininho de notificação, deixar o like, compartilhar para todo mundo aí, ó, que você conhece, que ainda não tem seguro. E aqueles que tem, ó, pede pra Cláudia dar uma olhadinha na pólice lá, ver se tá tudo certo, porque não é legal ter surpresa, né? E quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Mais uma vez, a Gestria, ao Grupo Ortegama, a Fornexus, a Disrupt Media, aos cafés especiais, né? Vindo através do Aroma, café especial. E a todos vocês também que estão aí nos bastidores, né? A nosso time de câmera, aos editores e toda a equipe da Disrupt que tá ali fazendo o making off sem parar, loucamente, Menos a Loma. lotando a nossa pasta do Drive. É isso aí. Gente, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Nos sigam nas redes sociais. O Instagram é o @ojogodenegócios. O meu Instagram pessoal é @sr.ortegama e o do Enos Bom Jardim é? Nos Bom Jardim. Difícil, né? Muito difícil. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Venha pro jogo, porque o jogo de negócios é seu também.